Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o livro de Malaquias, o capítulo 1. O profeta Malaquias e a frieza espiritual dos sacerdotes e do povo. Estamos vendo o 17º livro Malaquias, dos últimos livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos, os quais podem ser divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas menores são 12 livros, nós estamos no 12º livro dos profetas menores. Eles juntos formam 67 capítulos com 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. O livro de Malaquias, ele tem apenas 4 capítulos e encerra o Antigo Testamento. Depois de Malaquias, veremos Mateus. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Clica aí no sininho, clica primeiro em inscrever-se no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para você acompanhar nossos vídeos. Todos os dias nós temos um vídeo da Palavra de Deus, então clica aí para você nos acompanhar. Agora faça uma leitura prévia do capítulo 1 de Malaquias antes de nos ouvir. Nosso propósito nessa instrução geral é formar apenas um pequeno pano de fundo para nos ajudar na leitura e na reflexão desse livro. Caso haja necessidade de maiores consultas, temos o nosso site, temos outros sites de referência que poderão nos ajudar. Autor e algumas características gerais. Entendemos que a autoria seja mesmo do profeta Malaquias, embora o assunto esteja sujeito a debates, principalmente devido a seu nome e à ausência de seus ascendentes ou descendentes. O propósito geral dele foi conclamar a abatida e desanimada comunidade que vivia na Terra Prometida após o exílio para uma fé renovada por meio do anúncio da vinda do julgamento do Messias. Provavelmente deve ter sido escrita entre 458 e 433 a.C. Algumas verdades fundamentais nós encontramos nesse livro. Durante os últimos anos do período do Antigo Testamento, o povo de Israel estava mesmo corrompido pelo pecado. Deus tinha oferecido ao seu povo perdão para os seus pecados. Deus prometeu que o Messias viria para purificar a nação. Os ímpios seriam julgados e os justos receberiam a sua recompensa no julgamento futuro. Embora não seja possível saber o tempo exato referente ao livro de Malaquias, nos chama a atenção o fato de que esses três, Esdras, Neemias e Malaquias, enfrentaram situações bem parecidas. Eles condenaram o casamento com mulheres estrangeiras, eles condenaram a negligência com respeito ao dízimo, eles criticaram severamente os erros de um sacerdócio degenerado, eles criticaram o povo pelos seus pecados sociais. Esdras e Neemias enfrentaram essas questões primariamente com programas de reforma, ao passo que a estratégia de Malaquias era confrontá-los com oráculos vindos do Senhor, talvez com apoio aos programas de seus contemporâneos. Além disso, algumas características de Malaquias pressupõem que ele deva ser datado ali por volta do tempo de Esdras e de Neemias. Por quê? Sua ênfase na lei pressupõe o ministério de Esdras de restauração da proeminência e da autoridade da lei. A referência ao governador, o verso 1:8 do capítulo 1, situa o livro no período persa. Com base nessa evidência, alguns datam o livro entre a ida de Esdras, 458, e a de Neemias, 445 a.C. Outros colocam Malaquias no período entre as duas visitas de Neemias a Jerusalém por volta de 433 a.C. E embora alguns intérpretes coloquem as profecias de Joel após esse período, é mais provável que Malaquias seja mesmo o último profeta do Antigo Testamento. Outros propósitos e características. A aliança é um dos temas proeminentes em Malaquias. Há 4 referências explícitas à aliança. A aliança com Levi, a aliança dos pais, a aliança do casamento, o mensageiro da aliança. Além dessas referências diretas, o livro inicia com a aliança do amor de Deus. A seriedade da incompetência e da infidelidade sacerdotal é vista na erosão da fidelidade do povo comum, com os quais profanaram a aliança, ao serem desleais uns para com os outros no casamento e nos seus relacionamentos sociais e econômicos. A não ser que se arrependessem, estariam sob maldição prevista na aliança, na divina aliança.
Malaquias dirigiu-se a um povo desiludido, desanimado, cheio de dívidas e cheio de dúvidas, cuja experiência era incompatível com a compreensão que eles tinham da era messiânica após o exílio. Em vez da vitória na guerra e abundância na natureza, eles experimentaram pobreza, seca e adversidade econômica. As palavras de Malaquias encontraram um povo cético a respeito das promessas de Deus e, portanto, apático em seu compromisso de viver à luz dessa mesma promessa e adorar e servir ao Senhor de todo o coração. O livro pode servir como catecismo para tempos de dúvida e desapontamento durante os quais o povo na igreja visível é tentado a desligar-se da sua aliança com Deus. O ministério do profeta deveria se constituir no acender de uma lâmpada de fé para um povo desalentado ao relembrá-los do amor efetivo de Deus e na exposição das contínuas obrigações da aliança para aqueles que verdadeiramente conheciam a Deus. A semente messiânica, a presença de Cristo em Malaquias. O livro aponta para Cristo quando Malaquias conclamou os que retornaram para Israel ao arrependimento, de modo que pudessem receber as bênçãos que Deus havia oferecido ao seu povo após o exílio. De maneira muito semelhante, Cristo, conclamou ao arrependimento de maneira que um remanescente justo pudesse receber as mesmas bênçãos. Por essa razão, Tiago aplicou o chamado ao arrependimento, proclamado por Malaquias, a vida contínua dos crentes. Em segundo lugar, Malaquias predisse que o culto a Deus se espalharia por todas as nações e Cristo e seus apóstolos abriram as portas da salvação às nações gentílicas, como nunca tinha acontecido antes. Em terceiro, Malaquias predisse que a renovação do povo de Deus aconteceria por meio da obra de um mensageiro da aliança, o qual seria precedido pelo profeta Elias. O Novo Testamento identifica especificamente Jesus como esse mensageiro e João Batista como aquele que o procedeu, o qual ministrou no espírito e no poder de Elias. Assim, Jesus purificou o templo, como havia predito o profeta, e purificará completamente o povo de Deus quando retornar em sua glória. Também seguiremos a mesma divisão proposta na Bíblia de Estudo de Genebra, a qual nós dividimos esse precioso livro em 3 grandes partes. Veremos a realidade do amor de Deus no capítulo 1, a infidelidade de Israel, começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 2, e depois o justo julgamento de Deus, que começa também no 2 e vai até o final. Então vejamos o primeiro capítulo de Malaquias. Estando iniciando o último livro do Antigo Testamento, ele é pequeno e somente tem 4 capítulos, mas veremos neles coisas profundas envolvendo principalmente a volta do Senhor Jesus. A realidade do amor de Deus. Deus afirmou o seu amor especial pelo povo de Israel a despeito das provações do exílio. Dos versos 1 ao 5 veremos essa realidade do amor de Deus. O Senhor revelou uma disputa entre ele mesmo e Israel. Ele afirmava amar a nação, mas os israelitas que estavam vivendo em condições desapontadoras após o exílio duvidaram do amor de Deus por eles. O Senhor respondeu a essas dúvidas relembrando-os de que havia escolhido Jacó, o ancestral deles, e rejeitado Esaú, o ancestral de Edom. Embora Israel houvesse experimentado a ira de Deus durante o exílio e ainda a estivesse experimentando depois dele, Edom era povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Verso 4. Além disso, Israel vivia sob as eternas promessas do seu Senhor da aliança, as quais finalmente levariam a bênção, mas Edom nunca se levantaria a tais alturas. Compare esse início, sentença ou uma advertência na NVI, com Isaías 13:1, Naum, capítulo 1, verso 1, Abacuque 1:1. Normalmente era essa uma profecia de julgamento. O termo pode indicar um constrangimento sentido pelo profeta em sua proclamação. Repare que a palavra do Senhor é pronunciada por meio de Malaquias, mas nada se fala a respeito dele. Deus sempre os amou, porque Deus amou Jacó. Ele soberanamente o elegeu para a salvação e escolheu seus descendentes como seu povo da aliança. Veja o paralelo entre as formas dos verbos escolher e amar em Deuteronômio 7, dos versos 6 ao 8. Em razão do ódio de Deus contra o ímpio, ou a sua ira santa, Deus trouxe maldições não apenas sobre ele, mas também sobre os seus descendentes. Vale lembrar que a ira de Deus expressa aqui pela Bíblia de Estudo de Genebra como ódio,
é santa. A ira de Deus é santa, é pura, é verdadeira, como são todos os seus atributos divinos. A ira de Deus é santa, perfeita, justa, boa. O amor de Deus tem o seu início na eternidade e se manifestou nos relacionamentos pactuais com seu povo. A Bíblia de Estudo de Genebra comenta que o amor do Senhor pelo qual ele elege pessoas para a salvação é diferente do seu amor pelo povo da aliança, mas relacionados a ele. Seu amor eletivo nunca será eliminado, ele necessariamente resulta na salvação daqueles que são amados. Seu amor pelo povo da aliança é refletido em sua misericórdia e na sua paciência para com eles acima de qualquer outro povo, mas pode ser retirado em resposta à desobediência desse povo e não necessariamente resulta na sua salvação. Observação. Nesse momento, a Bíblia de Estudo de Genebra recomenda a leitura do seu excelente artigo teológico, Predestinação e Presciência, que está em Romanos 8. O Senhor os tinha amado, mas eles diziam que nos tinha amado o Senhor, ou seja, duvidavam desse amor por causa do que estava acontecendo com eles. O amor pactual de Deus supostamente deveria levar a um amor recíproco por parte de Israel, mas não foi essa a resposta. Ao contrário, o povo de Deus desafiou a sua afirmação de que ele os amava. A eleição de Deus por Jacó e não Esaú, no passado, continuava a ter relevância para o seu relacionamento com Israel durante o ministério de Malaquias. Embora a nação tivesse suportado muito sofrimento, havia suficiente evidência nos relacionamentos históricos de Deus com Israel para assegurá-los do seu amor por eles. Mas, ao contrário, as dificuldades de Israel o levaram a duvidar do amor de Deus por eles. A história patriarcal de Jacó e Esaú no Gênesis indica claramente que a escolha de Deus fez de Jacó não foi baseada em mérito. Deus ama os pecadores, os quais, por natureza, seriam objetos do seu desprazer e ira. No entanto, lhes permite viverem e desfrutarem da vida que Deus lhe deu. Quanto mais aderente o homem for às leis de Deus, mais ele será abençoado, e terá vida longa, e terá vida próspera. Do contrário, ele vai sofrer as consequências das suas próprias escolhas. Deus abomina os idólatras, os malfeitores, os ímpios e os que amam a violência. As Escrituras algumas vezes usam o verbo aborrecer no sentido de amar menos. O contexto imediato, versos 3 e 4, entretanto, sugere que aqui aborrecer envolve uma rejeição ativa, desprazer ou desfavor que são manifestados numa justiça retributiva. Não se trata simplesmente de que Esaú, Edom, recebesse bênçãos menores ou menor quantidade do que Jacó, mas que ele sofreu sob o julgamento irado de Deus. Veja o uso feito por Paulo desse versículo em Romanos 9,13. Para outros exemplos desse uso de aborrecer, veja também nas passagens citadas, 2,16, Isaías 61,8, Amós 5,21. Até os montes de Esaú, que Deus aborreceu, sofreu assolação. Muito provavelmente se refere à ocupação de Edom pelos árabes nabateus. Inicialmente, Moisés usou de um tratamento benevolente para com os edomitas, mas diante de uma contínua perseguição ao povo de Deus, eles se tornaram objeto do julgamento divino. Em Amós 9, de 11 a 12, Edom é visto como objeto de um ataque vitorioso da casa restaurada de Davi. Como resultado desse ataque, alguns edomitas que permaneceriam vivos aceitariam a salvação. Com toda a probabilidade, Malaquias tinha em mente a derrota de Edom na grande batalha entre Israel e seus inimigos ao seu redor, a qual tinha sido profetizada anteriormente. Deus é o Senhor soberano da história, cujos propósitos redentores foram e serão e são realizados tanto dentro quanto fora da nação de Israel. A parte 2 começa no verso 6, infidelidade de Israel. A nação de Israel encontrava-se em séria rebeldia contra Deus. Os sacerdotes demonstravam desrespeito pelo nome de Deus ao corromper o culto e ao negligenciar a lei. Ao violar o dom do casamento dado por Deus, o povo tinha uma fé enfraquecida. Do verso 6 ao capítulo 2, verso 16, estaremos vendo essa segunda parte, que falará dessa infidelidade de Israel. Nesses versículos, o profeta identificou algumas das principais maneiras nas quais os israelitas haviam sido infiéis. O fato de Malaquias, o foco dele,
segue duas direções: as violações por parte dos sacerdotes e as violações por parte do povo. Elas vão formar assim a nossa divisão. As violações feitas pelo sacerdote. Doravante, até o verso 9 do capítulo 2, veremos essas violações feitas pelos sacerdotes. O fracasso dos sacerdotes era aqui uma razão especial para a ira de Deus contra Israel. Repetimos aqui novamente essa frase muito pertinente do nosso amigo pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: a teologia determina a vida. Os sacerdotes deixaram de ensinar a palavra e o povo se corrompeu. Práticas erradas são fruto de princípios errados. Eles estavam lidando de forma errada uns com os outros porque eles estavam lidando de forma errada com Deus. No altar, os sacerdotes ofereciam animais imperfeitos e doentes, cometendo desse modo maldição e violação no local para onde deveriam ter trazido bênção e purificação. Em seu ensino e julgamento, eles violaram a lei, a aliança com Levi, fazendo com que muitos tropeçassem. Ademais, demonstraram parcialidade. Se continuassem a violar os regulamentos sacerdotais, Deus os puniria, os repudiaria e levantaria um sacerdócio puro e, por implicação, um reino puro de entre as nações gentílicas. Esse material também se divide em dois: o culto corrompido em Judá, veremos agora, e o julgamento de Deus que cairia sobre os sacerdotes, a partir do capítulo 2. Esse julgamento corrompido em Judá. Até o final desse capítulo 1, veremos a profanação do culto em Judá. Os sacerdotes haviam demonstrado profundo desrespeito para com a santidade de Deus ao adorar e sacrificar de acordo com seus próprios desejos em vez de observar os regulamentos de Deus. O Antigo Testamento fala de Deus como Pai de Israel e de Israel como seu filho. Onde está a minha honra? Os pais humanos são honrados pelos filhos, mas Israel não honrava o Pai divino, que havia feito muito mais do que qualquer pai humano. Como na primeira denúncia, Deus falou sobre sua bondade para com Israel, verso 2, para esclarecer porque ele esperava fidelidade da parte do seu povo. Deus não é apenas paternal para com seu povo, mas governa sobre ele como pai ou senhor real. Nessa qualidade, ele não é apenas um rei compassivo ou gentil, paciente e gracioso, mas também o Senhor soberano que cuida das necessidades. Ele protege a vida, ele preserva a justiça do seu povo. Em todos os sentidos, ele é merecedor do respeito deles. No entanto, o que faziam era desprezar a Deus, desprezar ao Pai e desprezar ao Senhor. Era desprezo. Esse desprezo era o oposto de honrar e temer ao Senhor. A palavra desprezo é usada frequentemente em Provérbios. No contexto do culto, o nome de Deus é equiparado à sua presença especial e especial atenção aos interessados do seu povo que se aproximava dele. Mediante as suas práticas sacrificiais negligentes, os sacerdotes dos dias de Malaquias haviam demonstrado pouco respeito para com o fato maravilhoso de que o Deus de todas as coisas os abençoaria com sua presença e pelo fato de estar acessível a eles. Os israelitas desafiavam a afirmação de Deus de que eles demonstravam desdém ou desrespeito pelo seu nome. Aparentemente, eles sentiam que suas práticas eram aceitáveis, ou seja, eles queriam que Deus se curvasse às suas ideias, e não o contrário, que cada um respeitasse ao Senhor. Uma das formas de desrespeito deles era levando o pão imundo ao altar. Uma das referências ao sacrifício de animais, imundo, aqui significa cerimonialmente imundo e, portanto, inaceitável. Deus não se mostra ofendido meramente pelas imperfeições ritualísticas, mas também pelas atitudes que estão por trás dessas imperfeições. No Antigo Testamento, essa expressão, a mesa do Senhor, era usada com referência ao altar aqui, ao altar, apenas aqui e no verso 12. No Novo Testamento, ela se refere à ceia do Senhor. Então, no Antigo Testamento, essa expressão, a mesa do Senhor, ela era usada com referência ao altar, apenas aqui nesse contexto desse livro e no verso 12. No Novo Testamento, ela se refere à ceia do Senhor. Também desrespeitavam trazendo animais cegos, aleijados, doentes, como se fosse um descarte necessário ao invés da prestação de um culto a uma divindade. E se oferecessem o mesmo a alguma autoridade da sua época, teriam eles coragem de fazer isso? De jeito nenhum. A lei proibia expressamente essas ofertas. Levítico 22, 22, Deuteronômio 15, 21.
Deus afirma que os israelitas não ousariam apresentar tal oferenda a um líder humano. Eles certamente mereciam um tratamento melhor que o dispensado aos governos humanos. Seria melhor que o culto cessasse, que as portas do templo se fechassem, do que fosse realizado de um modo que violava a lei e, portanto, fosse ofensivo a Deus. Deus se recusava a aceitar tais ofensas e eles insistiam em ofertar e querer que Deus aceitasse. Deus respondeu às práticas sacrificiais inaceitáveis dos judeus do tempo de Malaquias, enfatizando que um dia ele seria honrado entre os gentios, mesmo que os judeus continuassem a se rebelar. O triunfo futuro do seu reino glorioso, desde o levante até o poente, Salmo 50, verso 1, Isaías 45, 6, 59, 19, resultaria no verdadeiro culto entre os gentios. O Novo Testamento testifica o início dessa mudança, pois apenas poucos judeus creram no Messias. Jerusalém permaneceria como centro do culto a Deus, mesmo depois que os gentios começassem a participar em grande número. Entretanto, esse culto teria início em todas as partes do mundo. Malaquias 1, verso 1. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Assim começa o capítulo e termina no verso 14. Mas seja maldito o enganador, que tendo animal macho no seu rebanho, o volta e sacrifica só ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é temível entre as nações. A promessa desse versículo está sendo cumprida hoje à medida que Cristo reúne o seu reino de sacerdotes dentre as nações, e será consumada no futuro quando as nações se juntarem para cultuar a Deus em sua pureza na Nova Jerusalém. Deus promete que isso acontecerá certamente, mas eles insistiam dizendo que a mesa do Senhor era imunda, que sua comida era desprezível e que isso tudo era uma canseira, e eles se riam com desprezo do Senhor dos Exércitos. Então Deus amaldiçoa o que procede dessa maneira, tentando enganar a Deus e aos homens. Maldito seja o enganador, verso 14. As leis que regulamentavam as ofertas voluntárias exigiam a apresentação de uma oferta perfeita. Essa passagem indica uma tentativa de fraudar o Senhor e se refere ao que acontecia no intervalo entre o voto e a sua realização, Salmo 76, 11. Quando Deus intitulava a si mesmo como Pai e como Senhor, verso 6, esses termos eram usados no sentido de realeza. Deus é o grande Pai de Israel. A revelação de Deus como Rei permeia as Escrituras. Êxodo 15, 18, Números 23, 21, Deuteronômio 33, 5, Salmos de 93 a 100 e muitas outras passagens. Amanhã estaremos aqui com Malaquias 2. Meu amigo, Deus odeia o divórcio. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você fazer acompanhamento das nossas atualizações. Todos os dias tem vídeo novo no nosso canal. A parte escrita, às vezes nós temos textos muito longos, capítulos. Então você vê a parte escrita para não perder nenhum detalhe no jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nossa rádio, radio.ossemeadores.com. Lá você vai encontrar o programa Momento Missionário todos os dias. A Deus toda a glória. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.